Hoje eu vou falar com você sobre o livro A Ciência de Ficar Rico. Será que esse livro vale a pena ler? Então, de forma bem resumida e rápida, falaremos sobre ele. Esse livro, primeiramente, é um livro bastante fácil de ler. Olha só a finura dele. Ele tem apenas 94 folhas, salvo engano. A largura dele, menor que um palmo, e o comprimento dele também é menor que um palmo, ou um palmo mais ou menos. Então é um livro muito fácil, a leitura é bastante líquida e inclusive eu vou contar até um pouco a minha história sobre esse livro, que é o seguinte. Primeiramente, pessoal, não repara um pouco o barulho, que hoje o pessoal tá cortando a grama ali, tá fazendo um pouco de barulho no fundo do áudio, beleza? Então é o seguinte, eu tinha alguns livros para ler, já tinha comprado vários livros aqui, e eu tava um pouco meio que paralisado na minha leitura. E aí quando comprei esse livro, falei, bom, como ele é fino, eu vou ler esse livro, vamos ver o que vai ser. E aí eu sei que simplesmente esse livro parece que despertou uma chave aqui dentro da minha cabeça, que depois da leitura fácil desse livro, eu já li vários outros livros, já li mais de 7 livros depois disso. Isso tudo foi mais ou menos o quê? Uns 3 meses atrás que eu comecei a ler esse livro. Então de lá para cá já li mais de 7 livros. Então, o que se trata esse livro, A Ciência de Ficar Rico? Para quem não sabe, eu sou cristão, gosto de deixar isso bem claro, porque eu vou fazer algumas observações depois em alguns temas dentro desse livro. O livro em si, ele é um livro excelente, a sua mensagem só que para quem é cristão, é bom usar só um pouquinho de filtro, porque esse livro se trata sobre a lei da atração, certo? Só que bem mais que isso, esse livro ele serviu de inspiração para o filme O Segredo e para o livro O Segredo, que foram os filmes e os livros que popularizaram essa questão da lei da atração, embora para muitas pessoas ainda isso seja desconhecido. Então, e a lei da atração, no meu ver, se um dia eu perceber que eu errei, me equivoquei, ou eu evoluí no meu conhecimento, eu não tenho nenhum problema em voltar e reconhecer isso. Mas até onde meu conhecimento e minha capacidade vai, eu digo que a lei da atração é como se fosse a fé, né, um pouco mais explicada. Até porque nos próprios livros de lei da atração, eles mencionam muito Deus, mencionam muito a questão da fé, e isso é uma das coisas necessárias para que a lei da atração funcione. Só que a fé ela vai ser explicada, que nem eu vou falar para vocês, de uma forma um pouco mais diferente que a gente aprendeu dentro das igrejas, né? Então, isso aqui eu digo que é como se fosse a fé de uma forma um pouco mais didática. Então, vamos lá. Primeiramente, o livro diz o seguinte, que o universo e tudo que está no universo, quando falou tudo mesmo, gente, imagina uma pedra, imagina o seu celular, imagina você, a mim, o planeta, as estrelas, o Sol, todo o universo, absolutamente tudo, cada átomo foi formado de uma mesma substância. É o que ele chama de substância sem forma, substância primitiva, substância pensante também. Então esses nomes eles variam bastante no decorrer do livro, mas tudo se refere a essa mesma substância inicial, que formou absolutamente tudo. Então, o que acontece? Essa substância pensante formou tudo. E nós somos o único animal da natureza que tem a capacidade de pensar. E dessa forma a gente consegue imprimir os nossos pensamentos na substância pensante. Então a gente é o único animal que consegue influenciar essa substância pensante. E essa substância pensante é o que forma tudo. Então absolutamente tudo que você pensa, você está colocando o seu pensamento como se você estivesse batendo um carimbo nessa substância pensante, porque ela está aqui nesse exato momento. Ela não apenas criou e pronto, foi embora. Não, ela criou e continua a criar. É como se ela fosse as estruturas de tudo que existe. É como se a substância pensante ela fosse a estrutura de tudo que existe. Então, se minhas moléculas estão agrupadas nesse momento, se minhas células, se meus músculos estão todos agrupados nesse momento, formando o meu corpo, é porque a substância pensante está dando suporte para tudo isso acontecer. Se nesse momento existe um celular onde eu estou gravando, é porque existe a substância pensante, está sustentando as moléculas que formam esse celular. Então, esse processo ele continua a existir o tempo todo, é como se a lei da criação nunca tivesse acabado, ela continua a existir e se repetir todos os santos dias. Então, quando você pensa algo, você está começando a criar algo também. Quando você pensa algo, seja positivo ou seja negativo, você começa a marcar os seus pensamentos nessa substância pensante. E ela é como se fosse uma roda gigante, onde você coloca algo aqui embaixo, aí ela vai lá em cima e quando volta, isso que você colocou lá embaixo pequenininho volta a ser maior. Vamos só imaginar mais ou menos assim. Então toma cuidado, porque não basta apenas pensar, basta você botar sua atenção. E pensamento é uma forma de atenção, certo? Mas vocês têm que tomar cuidado, porque tudo que você bota atenção, isso eu já estou falando sobre o livro, certo? Tudo que você bota atenção, de uma certa forma, é como se você estivesse pensando, ou seja, é como se você estivesse mandando para o universo, que seria essa substância pensante, você estaria mandando informação para o universo de que aquilo que você é aquilo que você acredita ou é aquilo que você quer. Então, por exemplo, cuidado com as músicas que vocês ouvem,
cuidado com as novelas que vocês assistem, seja ela do que for, tá? Porque isso poderá acarretar mais à frente justamente aquilo que vocês temem. Então, para quem assiste muita coisa sobre traição, vocês podem começar a focando tanto nisso, e isso pode atrair para a tua vida. Tanto você praticando num determinado momento, numa determinada situação que a gente não sabe o que pode acontecer mais para frente, ou como outra pessoa praticando contra você. Coisas de violência da mesma forma, coisas sobre drogas, coisas sobre doenças. Não adianta pensar, eu não quero adoecer, eu não quero adoecer. O nosso subconsciente, que é o que se conecta, né, com o universo através dos nossos pensamentos, ele não entende o não. Então, quando você pensa, eu não quero adoecer, eu não quero adoecer, o seu subconsciente e o universo vai entender o seguinte, ela está pensando sobre doenças. Só que eles não percebem que você está pensando que você não quer adoecer. Eles só pensam no tema. Ela está pensando em doença, então vamos devolver doença para a vida delas. Então você começa a criar esse tipo de coisa na vida de vocês. E eu cheguei a fazer um teste, pessoal. Inclusive vocês podem fazer, vou até dar isso como exemplo. Inclusive na Bíblia, o livro de Jó fala, tudo o que eu temia, me aconteceu. Então, por exemplo, um exemplo. O que acontece se vocês entrarem dentro de um túnel, começar a olhar para o lado e falar, eu não quero bater, e parar de olhar para frente, que é o seu foco? Vocês vão bater. Aquilo que vocês temeu, aconteceu. Aquilo que vocês focam, vocês atraem. Então, se você foca para algo, por mais que você diga, eu não quero isso, eu não quero que isso aconteça, vai acontecer, tá certo? Então, por exemplo, um outro exemplo que aconteceu já comigo particularmente. Eu comecei até baixei imagens, fotos que eu queria no meu celular, de um carro importado que quase não se vê nas ruas, é muito difícil mesmo ver esse carro, e comecei a praticar o exercício da forma que eles me falavam. E eles falavam lá uma coisa bastante interessante, que a gente tem que utilizar, a gente tem que pensar com clareza naquilo que a gente quer. E apesar do livro ser A Ciência de Ficar Rico, pessoal, ele serve para tudo, não só para dinheiro, serve para relacionamentos, para ter mais saúde. Então ele falava, aquela visão que você tem a respeito de riqueza, basta você ter na tua mente. E não só sobre riqueza, sobre bens. Então eu comecei, por exemplo, a botar na minha mente, conforme eles ensinavam, um determinado carro. E esse carro, como eu falei, é muito difícil de se ver na rua. Aqui eu nunca tinha visto na minha cidade. Até que um dia eu entrando na academia, depois de fazer esses exercícios, com mais ou menos uma semana, o carro passou na minha frente. Eu já morando aqui há anos e nunca tinha visto, entendeu? Esse carro. Uma semana mais ou menos depois que eu comecei a visualizar esse processo, o carro passou na minha frente. O que isso significa? Que eu comecei a construir aquela realidade. Se eu começar a trabalhar, provavelmente esse carro eu vou ter também. Então, vamos lá. Agora o processo de ficar rico no livro, ele é dividido em algumas partes, que eu mesmo percebi e vou falar aqui para vocês. Que seria primeiramente você pensar naquilo que você quer com clareza e tomar cuidado nas coisas que você não quer quando você pensa e quando você dá atenção. Seja por novela, seja por filme, seja pensando muito sobre problemas, tá? Então isso vocês vão atrair para a vida de vocês. Então pensamento é a primeira coisa, seja positivo ou negativo. Pensa positivamente aquilo que você quer e evita pensamentos negativos. A segunda coisa, você precisa acreditar que isso é real, tá? Porque se você não acredita que isso é real, então isso não vai acontecer. Então eles pedem para você acreditar que isso é real. Então é a questão que tem que ter fé. Só que para você ter fé, antes de você ter fé, eles pedem que você tenha uma coisa, gratidão. Então, quando vocês começarem a pensar, seja lá no que vocês quiserem, vocês têm que começar a trabalhar gratidão dentro de vocês. É como se vocês têm que começar a se imaginar que vocês já têm aquilo que vocês querem e começar a vivenciar esses sentimentos. Então, quando você vivencia no campo mental e no campo sentimental, você começa já a sentir esses sentimentos, né? Você começa a criar uma realidade verdadeira. E automaticamente, como você começa a se imaginar que você é saudável, tem um corpo dos seus sonhos, tem um carro dos seus sonhos, fez a viagem internacional dos seus sonhos, o que vocês vão começar a se sentir? Gratos, porque vocês imaginaram que isso era um sonho que vocês gostariam de alcançar e vocês alcançaram. Mas, então, vocês já têm que começar a vivenciar, a experienciar esses sentimentos que vocês querem. Então, imagina que seu time vai ser campeão. Imagina que você é um jogador de futebol e está imaginando o seu time sendo campeão. Então vocês têm que começar já sentindo a alegria, aquela emoção. Pode até chorar sozinho na tua casa, de tanta alegria, de você levantando a taça, de você entrando no altar no teu casamento, de ele pegando o teu carro novo, de você fazendo sua viagem, passando no concurso, na faculdade, seja lá o que for, pessoal. Então você começa a sentir isso. E quando vocês começam a sentir essa gratidão, automaticamente vocês começam a ter fé. Porque o sentimento ele traz a certeza viva daquilo. Então, primeiramente, vocês precisam pensar naquilo que vocês querem apresentar e depois vocês precisam acreditar de uma tal forma, como a Bíblia já fala também sobre isso. Se pedir e crer, receberá.
Então vocês vão, antes de crer, vocês já tem que começar a agradecer. Quando vocês começam já a agradecer e sentir a gratidão verdadeira, então você já começou de certa forma a ter a verdadeira fé. Então aí vem a fé que eu estava falando. Depois, vocês precisam ter um propósito definido. Ou seja, vocês vão pensar no que vocês querem, ter a fé, ter a gratidão, ter a fé, determinar um propósito do que vocês querem. Depois, vocês precisam agir. Porque, olha só, quando vocês começarem a pensar no que vocês querem e começar a acreditar, que nem eu falei, só de eu pensar e só de eu acreditar e imaginar eu dirigindo o carro, imaginava, fechava meus olhos, imaginava com a minha mão sobre o volante desse carro que eu estava imaginando, passaram-se uma semana, o carro passou na minha frente, o carro que eu nunca tinha visto até então. Ou seja, o universo já começou a sinalizar que ele já começou a se movimentar para realizar aquilo que eu tanto quero. E antes disso eu queria outro carro. E era outro carro que vivia aparecendo para mim. Depois disso eu nunca mais vi esse outro carro. Porque eu fui estudar sobre esse carro e eu desisti dele. Para vocês verem como isso é real, gente, entendeu? Então, vocês têm, depois que vocês têm esse pensamento, esse sentimento claro, vocês têm que começar a trabalhar em prol disso. E o que seria trabalhar? Tomar atitudes, ter ações. E ter ações assertivas. E como é que você iria agir? Vamos supor que um de vocês querem abrir uma empresa ou querem ficar milionário. Pessoal, não importa se você hoje trabalha com telemarketing, não importa se você trabalha como lixeiro, não importa se você... Não importa. E você quer fazer, às vezes, algo que está muito além da sua capacidade financeira. Você tem que começar a tomar as atitudes. Começar a ter atitudes e tomar ações. E como você iria tomar isso? De duas formas. Começar a observar as oportunidades que começam a aparecer na tua vida. Porque essa é a primeira forma que o universo, né, nas lições do livro, vai fazer com que você alcance aquilo que você começou a visualizar. Então, novas oportunidades vão acontecer. Então, se você quer, por exemplo, sei lá, fazer uma viagem internacional, se você às vezes quer até casar, por exemplo, ou você quer ter um carro dos teus sonhos e no teu emprego atual não teria a menor chance. Alguém um dia chegar em você e falar, poxa, fulano ou fulana, olha só, saiu o concurso tal, a gente poderia estudar para esse concurso, o que é que você acha? Ou seja, já foi uma possibilidade. Então, não estou dizendo que vocês têm que se jogar para absolutamente tudo, mas analise as possibilidades e já tenha essa consciência. Poxa, será que já não é o universo começando a atender o meu desejo? Existe a possibilidade de eu passar nesse concurso mesmo, se eu estudar. Então por que eu não vou fazer? Aí você tem que estudar depois. Se você começar, mas é difícil estudar, não sei o quê. Bom, então você já tirou da sua lista, o universo te deu uma possibilidade, você meio que tirou. Só que outras oportunidades vão aparecer. Às vezes pode aparecer alguém na sua porta chamando você para vender roupa, para vender alguma outra coisa. E através disso você pode vender muito. Depois você monta a tua loja, vira um empresário de uma forma que você nem imaginava e sai do teu emprego atual. Então assim, são caminhos que você muitas das vezes não terão controle sobre isso. Então tem que se abrir para esses caminhos. Tá? E a outra forma, então, está aberto a novas possibilidades. Tá bom? E a outra forma é justamente você trabalhando no que você já trabalha hoje da melhor forma possível. É exatamente isso. Se te pagam apenas R$1.000, você vai imaginar que estão te pagando 10 milhões de reais para fazer o que você faz hoje. Então não importa se o pessoal do telemarketing liga te xingando, não importa se é um saco de lixo que você joga dentro do caminhão, você vai pegar aquilo com o maior carinho, com a sua maior dedicação, com todo o seu empenho intelectual e emocional naquilo. E dedicação em cada ato do teu serviço que você fizer. Porque é assim que o universo entende também. Quando você já começa a agir com abundância, você começa a atrair abundância. A Bíblia fala, aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que não tem, lhe será arrancado. Então, se vocês agem com escassez, trabalhando só reclamando, fica sonhando às vezes, né? Mas trabalha sempre só reclamando, só vem do lado negativo. Ou seja, vocês estão emanando o sentimento de escassez, para uma energia de escassez. E é isso que vai atrair para vocês. Entenderam? Então vocês têm que, por mais que seja trabalhando como gari, pega o lixo com todo cuidado, joga dentro do caminhão como se fosse a sua empresa e pode até começar a trabalhar assim, como se a empresa já fosse sua, cria uma determinada mentalidade. Pronto, mais um cliente atendido. Pronto, outro cliente atendido. Agora sim, cada dia que passa eu estou crescendo mais e mais, eu quero ser o melhor. Então, eu quero ser o melhor na minha empresa. Então, quando vocês começarem a procurar um patamar de excelência, porque a riqueza que o livro trata também, pessoal, e não tem nenhum problema em querer ser rico. O nosso país tem um certo preconceito em relação a isso. Até por conta de novelas, que é coisa que, né, eu falo, novela é um desserviço em muitas vezes, porque passa muitas imagens erradas, desde relacionamentos, como você tem no início o caso de traições, incestos e questão de pobreza. Os ricos são sempre os vilões, entendeu? Questão de pobreza e riqueza. Os ricos são sempre vilões. Isso cria crenças limitantes que impedem vocês de progredir de verdade na carreira de vocês, na vida de vocês, em todas as áreas emocionais, tá? Então, assim, a gente tem que começar a ter justamente essa visão e esse cuidado com que a gente vê, com o que a gente fala,
tá? E outra coisa que eles falam também, comece a evitar conversa, qualquer coisa que seja negativa na tua vida, a partir de hoje você risca. Se alguém começar a sentar e falar sobre coisas ruins, doença, pobreza, pessoal, sai de perto. Porque você é justamente aquilo onde você está. Você é aquilo onde está você, onde está sua mente, onde estão seus pensamentos. Então, às vezes, você atrai algo que você não queria, mas só porque você está naquele ambiente, naquela situação. Então, começa a ser radical, começa a construir o seu sucesso e os seus sonhos, primeiramente na tua mentalidade, depois com seus pensamentos daquilo que você quer, depois na sua gratidão, depois na sua fé. Tem um propósito exatamente do que você quer. Meu propósito é ter isso, tá certo? E fazer tal coisa, e depois você começa a tomar suas atitudes. Pessoal, isso aqui é um resumo do livro, beleza? Esse livro tem muitas outras coisas muito interessantes. Eu fiz um resumão mesmo aqui. Tem coisas que vocês precisam ler mesmo. Ele pede, inclusive, para que nos momentos de lazer, em todos os momentos de lazer possíveis, vocês fiquem contemplando a imagem daquilo que vocês querem. É isso mesmo. Tem coisa melhor do que isso, imaginar os seus sonhos, mas depois vocês começarem a crer que isso vai acontecer e começarem a observar os sinais às suas voltas, as possibilidades que a natureza, que você talvez pode achar que é coincidência, mas não é coincidência, é o universo. E abrindo um parênteses para quem é cristão, como eu estava falando, muitas das vezes passa a impressão de que o universo é como se fosse Deus. O universo é uma criação de Deus. Essa lei da atração é só mais uma lei, assim como existe a lei da física e nós estamos submetidos à lei da física. Graças à lei da física, a gente consegue usar os aviões, não só as leis da física, né, na verdade, tem outras leis envolvidas também, mas a gente consegue voar, por exemplo. Agora, se a gente simplesmente sobe num prédio e pula lá de cima, o que vai acontecer? A gente vai morrer. Então a gente se sujeitou à lei da física, no caso da gravidade, de uma forma negativa e a gente foi punido, ou seja, perdendo a vida. E a lei da atração é a mesma coisa. A gente pode aproveitar tudo de bom que ela pode trazer para nós, assim como uma lei da física poderia trazer para nós vários benefícios, como a gente pode muito bem também sofrer as consequências da lei da atração se a gente não usar ela com cautela e com responsabilidade com nós mesmos. E que seria isso? Seria você ficar assistindo essas novelas que passam coisas que, enfim, não trazem informações boas. Porque aquilo que você vê, seja lá o que estiver acontecendo, se for ficar se repetindo, seu subconsciente vai gravar aquilo, vai entender que aquilo é o que você quer e é aquilo que ele vai atrair para você. Então, se é coisas muito infelizes, coisas infelizes acontecerão na tua vida. Beleza, pessoal? Então, eu sugiro que leia esse livro e mais que isso ainda, eu sugiro que me dê uma força, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo um link, que é o link para vocês comprarem esse livro, custa apenas R$20. É um livro que de verdade vai ajudar a mudar a vida de vocês, porque, como eu estava dizendo, depois que eu comecei a ler esse livro aqui, eu tinha vários outros livros para ler que eu estava um pouco parado. Estava até procrastinando um pouco a leitura desses livros. E disparei a leitura deles de uma forma assim absurda, que eu até fiquei meio surpreso, até comigo mesmo, que em mais ou menos 3 meses passei a ler mais de 7, acho que estou no 8º livro ali agora. Então, assim, desenvolvi até minha leitura, porque eu mudei a minha mentalidade em relação justamente aos meus sonhos, aos meus propósitos que eu quero. Isso aqui é como se pela primeira vez na vida a gente tivesse um caminho para seguir, porque muitas das vezes a gente quer ser rico, quer ter um bom relacionamento, quer fazer uma viagem internacional e não sabe como, porque, mas eu trabalho com isso, mas eu estou endividado, mas eu estou doente. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão começar a ter um caminho, beleza? Então, fechando aquele outro parênteses lá, então é isso. A lei da atração, assim como é uma lei criada por Deus, o universo é criação de Deus também. E se vocês começarem a estudar bastante livro sobre isso, eu tenho mais 2 livros sobre isso, estou lendo o 2º livro sobre esse tipo de assunto, muitas das vezes eles ousam até falar que nós somos deuses, né? Porque um pedaço da onipotência, da onisciência está dentro de nós. Bom, isso é um grande equívoco, na verdade. Como eu acabei de falar, nós estamos simplesmente nos sujeitando a essas leis, tá? E podemos usufruir. E nós somos a imagem e semelhança do Criador, não somos o Criador, beleza? E por ser a imagem e semelhança dele, a gente consegue fazer a criação da nossa própria realidade, mas não somos deuses por causa disso, tá ok? Pessoal, então é isso aí. Clique no link, vocês comprando esse livro aqui, vocês vão estar me ajudando, tá? O livro custa apenas R$20 e é isso aí. Vejo vocês até nos próximos livros rápidos.